Daí, galera do Espírita Pop, sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje, participação Mega Blaster especial, Yasmin Toriani e eu, Cristiano Alves, estamos juntos para mais um programa. E assim, tem coisa no ar? Tem, né, Yasmin? Qual é o tema de hoje? Tem. Transmissão de pensamento. Tive um sonho com esse tema. Esse é o bate-papo de hoje, com certeza vai nos ajudar a esclarecer tudo o que está acontecendo. Vamos para o programa? Daí, galera do Espírita Pop, uma boa semana para vocês, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Muito bom vocês estarem aqui conosco. O acaso não existe, então quem está assistindo aqui sabe que tem algum recado nessa mensagem aqui para que a gente possa meditar a respeito dela. E a Yasmin trouxe um tema muito legal, porque volta e meia acontece isso entre nós, né, Yasmin? Transmissão de pensamento. Transmissão de pensamento. E às vezes, a gente tem um conceito meio errado sobre o que é a transmissão de pensamento. E ela nada mais é do que a sintonia, né, desses espíritos encarnados em roupas de corpo, vamos dizer assim. E a gente acaba transmitindo pensamento um para o outro, né, Cris? Isso aí é tão legal, gente, porque muitas vezes a gente acha que o espírito é algo totalmente material, não sujeito a nada da materialidade. Não é verdade. O pensamento, ele é uma manifestação material, porque ele é uma linguagem do espírito. Essa linguagem, ela está sendo produzida o tempo todo enquanto a gente está pensando. Tanto é que os espíritos se afinizam com os nossos pensamentos, claro, com nossas atitudes também, mas com os nossos pensamentos, e a partir desses pensamentos exercem influência sobre nós. Já Allan Kardec vai lembrar que, de ordinário, eles nos dirigem, a ponto de nós podermos dizer que, às vezes, 70% daquilo que a gente está fazendo, que a gente está pensando, pode estar sendo influenciado pelos espíritos bons ou não. Então, aí já fica uma dica muito legal para a gente poder pensar coisas boas, né? Procurar. E não quer dizer que a gente não vai ter aquele desabafo com Deus, aquele momento que a gente pode chorar. Não, não é isso, gente. É a gente não permitir que pensamentos de violência, de revanche, de vingança tomem o nosso tomem a nossa casa mental, né? Tomem esse templo que cada um de nós é um templo e ele esteja ali sujo com pensamentos que vão fazer com que a gente possa ter companhias indesejadas, estimulando em cada um de nós coisas que não cabe a gente como cristão matriculado na escola da vida fazer, não é, Yas? É isso mesmo, e acontece muito mais do que a gente percebe, às vezes, pelo nosso próprio hábito de, na correria da vida, acabar entrando no automático, né? Eu e o Cris, a gente já falou algumas vezes aqui em outros programas, em outras oportunidades, sobre como é importante a gente estar mais consciente do agora, do que está acontecendo agora, e do que nós estamos pensando, até para conseguir separar, né? O que é nosso e o que não é. Mas falando dessa parte de transmissão de pensamento, gente, comigo acontece sempre com a minha mãe, por exemplo. Eu penso nela, ela me liga. Ou ela tá pensando em mim, pensando em alguma coisa relativa a mim, eu ligo para ela e ela me fala, ó, eu tava pensando em ti agora. Então acontece às vezes até a gente tá com alguns amigos, alguma coisa, tá pensando em uma música, alguém começa a cantar aquela música. O que aconteceu com vocês? Conta para nós aqui nos comentários. E isso é um tipo de sintonia, né, Cris? É um tipo de transmissão de pensamento. E se isso acontece para as coisas boas, né? Pensou alguém, a pessoa te ligou, também acontece para que a gente tenha consciência de quando a gente pensa mal ou passa algum tipo de raiva, né? A gente tem passado bastante raiva, tem que ter cuidado com isso. Quando a gente passa com algum sentimento menos nobre, isso chega até a pessoa, né, Cris? E aquela história, gente, super conhecida, né? Quando a gente entrega uma rosa a alguém, o primeiro a se perfumar somos nós. E vale o contrário também. Então, assim, se a gente ficar nessa vibe, a gente vai se envenenar e vai atrair coisa que não é legal. E aí, mas a pessoa me fez mal. Vamos orar por ela. Por isso que Jesus disse para amar os inimigos. Pô, Jesus já deu a vacina há muito tempo atrás. Ou seja, e aí Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer que, de fato, né, a gente tem que amar os inimigos, mas a gente não vai ter o mesmo sentimento, a mesma exposição que a gente tem para com um amigo. É natural, mas a gente não vai se opor, né, à reconciliação, não vai ficar feliz com os insucessos que a pessoa tem, vai procurar, ao contrário, fazer o bem. Então, desejar o mal é uma prece ao contrário. A gente tem que ter esse cuidado e para não cair aí nessa armadilha de trazer coisas ruins.
E o pensamento, então, ele é o WhatsApp do espírito, né? Ele é o WhatsApp do espírito. Então, a gente está recebendo e mandando o tempo todo, gente. E por mais que, às vezes, a gente não tenha conscientemente essa noção, isso acontece. E, claro, quando a gente for um espírito mais adiantado, como era nosso querido Chico Xavier, a gente vai dar conta de fazer isso aí. Porque nós somos, assim, são muitas histórias que o Chico lia pensamento. Muitas histórias. Isso é uma capacidade de consciência total, né? Claro que a gente ainda não está no patamar do Chico, se Deus permitir, em algumas boas encarnações, aí, uns centenas de encarnações, a gente chega perto, um pouquinho perto desse anjo que teve na Terra, né? Desse amor que teve na Terra, que era o Chico. Mas é muito legal ter essa consciência, né, Cris? Sim, o Geraldinho conta um caso que eles foram fazer um livro meio que de homenagem, né, à mediunidade do Chico, lá na União Espírita Mineira. O Geraldinho estava na parte editorial, e aí eles reuniram um acervo, né, de fotos, disso, daquilo, e fizeram um livro. Daí, o livro sendo folheado, depois que entregaram para o Chico, eles diziam, olha, ele captou mesmo. Ele nem lia, gente, porque ele olhava para o livro, se conectava com o pensamento do autor quando escreveu aquilo. Folheando, gente. Chico Xavier tinha a capacidade de botar a mão no livro Psicometria, né, e saber tudo que tinha sido escrito, e não só como tinha sido escrito, como o autor pensou na hora de escrever. Então, nossa, assim, imagina essa potência, né, Cris? Nós vamos ter esse recurso um dia, de chegar numa biblioteca e compreender o que cada pessoa quis dizer naquela obra, coisa e tal. Imagina que fabuloso poder fazer download de obra espírita, galera. Hein? Mental. Bah, eu queria ter lido tanta coisa que eu não li. Eu imagino assim, poder ler aquela lista de livros que a gente tem aí, cada um de nós tem, né? Bah, quero ler esse livro, e não dá tempo muitas vezes, né? E a gente tem a oportunidade, vai ter a oportunidade de fazer isso. E essa situação é a prova viva de que é real, de que existe, que não é porque a gente não tem essa capacidade mental ainda de chegar nesse patamar de consciência total, de conseguir acessar essas informações, que a gente não tem responsabilidade na influência que a gente emana para as pessoas. E isso acontece muito nessa era digital, onde a gente está lá no Instagram, tá no TikTok, tá vendo os vídeos, vai ver uma notícia, o nosso pensamento em relação àquela pessoa, independente de quem ela seja, chega até ela de forma vibracional. Então, nós também temos uma responsabilidade muito grande em relação ao que nós pensamos do outro, porque daí vem a obsessão de encarnado para encarnado, né, Cris? É verdade. Nós temos todos os tipos de influência, nós estamos ligados como se fosse numa rede, numa teia, né? Onde nós vibramos uns para os outros, e aquilo... E assim, gente, isso é difícil a gente entender isso, mas tudo é público. É como se nosso WhatsApp da vida, nosso Facebook da vida, nosso Instagram fosse todo aberto. E todas as mensagens que a gente troca são públicas para muita gente já no plano espiritual, né? E vão se tornar públicas quando a gente desencarnar, caso alguém queira acessar. O registro da vida, ele é todo público. Por isso que a gente tem que tentar ser uma pessoa correta, mesmo que não esteja ninguém vendo. Allan Kardec, né, tem lá uma mensagem no Evangelho que ele seleciona, que ele diz para nós falar como o Espiritismo transformou as nossas vidas e dizer para as crianças, Deus vos vê. Então, assim, para a criança crescer com essa ideia de que a onisciência de Deus, ela não é só um fenômeno restrito a ele. Muitos espíritos têm acesso à nossa história de vida. E, claro, nós vamos ter vida normal, né, gente? As pessoas vão casar, vão namorar, não é isso, né? Agora, quando a gente faz algo que a gente considera que pode ser evitado, que é algo que a gente tem a consciência de que não é certo, a gente tem que ter essa dimensão, tá? Mas a pessoa que... lá, o fulano vai estar enganando, não vai estar sabendo lá no futuro? Vai estar sabendo. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí de influenciar positivamente a vida das pessoas, e aí é viver de forma melhor possível. Não adianta ser uma pessoa boazinha ali na aparência e depois ficar ali pensando mal.
desejando mal, porque isso aí é que vai dar, depois, lá na frente, a gente vai quebrar a cara, né? As pessoas vão descobrir certas coisas. Então, vale a pena querer o bem, pensar o bem. E tem uma história, Yas, o presidente da nossa casa aqui de Torres, né, no Rio Grande do Sul, nessa parceria que a gente tem aí com a Comunhão Espírita de Brasília, e ele conta que a sua mãe queria muito conhecer Chico Xavier, ela era espírita de berço, mas o marido não. E eles foram fazer uma viagem longa pelo Brasil, e ela deu um jeito de passar em Uberaba. Passou em Uberaba, e para conhecer Chico Xavier, isso possivelmente nos anos 80, mais ou menos, final dos anos 70. E aí, só que naquele dia que ela foi lá, o Chico tinha ido para São Paulo, não estava em Uberaba. E ela foi pro banheiro, né? Botou todo mundo, as crianças para dormir, coisa e tal, não falou nada para ninguém, foi pro banheiro chorar. E ela ficou chorando um tempo ali no banheiro, porque não teria outra oportunidade de conhecer Chico Xavier. Passa-se o tempo, Chico vai a Niterói, e aí, coisas que só a espiritualidade superior pode explicar, alguém chama ela para fazer um almoço para o Chico. E aí, para receber o Chico. E ela ficou meio surpresa, porque ela já estava, né, dirigindo o Centro Espírita, lá o Grupo Espírita da Fé, né, o GEF, lá em Niterói. E aí, de repente, acontece algo que convida o Chico para ir para outro lugar. E o Chico disse, mas não tem a dona Helenir lá nos esperando? Já não tinha uma outra pessoa nos esperando? Ele já sabia o que estava acontecendo. Sim, sim, mas aí a gente, não, mas nós vamos lá, porque nós combinamos de ir lá, né? E eles chegam lá para almoçar com ela, recebem o Chico. Olha o que ele chega e diz para ela. E você, Helenir, que pensou que a gente nunca mais ia se encontrar na vida e ficou chorando naquele hotel? Esse era Chico Xavier. Cheguei até a me dar um... Gente, me emociona porque a gente fica pensando o seguinte, esse é um homem, né? Um ser humano que com essa capacidade, imaginemos a capacidade de Deus. Imaginemos Jesus. Então, cada lágrima nossa, cada pensamento, cada prece está atingindo alguém, está evocando alguém. Então, tem muita coisa boa que pode acontecer na nossa vida se a gente também conseguir viver em oração. Em oração natural, bate um papo, né? De coração mesmo. Deus me ajuda, vamos lá. Agora eu preciso trabalho, me dá um serviço, né? E Yasmin, me dá um serviço, eu preciso fazer isso. Me dá estou precisando de uma amizade que me ajude a fazer tal coisa. Estou precisando... Gente, a gente pode pedir coisas que possam pavimentar o caminho para a gente chegar aos nossos objetivos também, né? Vamos orar pelos nossos amigos, uns pelos outros. A gente vai ver que esse ciclo de amizade é uma rede de proteção. E é diferente, né, Cris? E entender que essa questão da sintonia, ela não é algo que a gente vai conseguir chegar num estado de perfeição da noite para o dia. Para a gente também respeitar o nosso processo, é uma questão de esforço. E Jesus valoriza o nosso esforço. Valoriza, gente. Bom, gente, assim, ó, eu compreendo. Tem dia que a nossa tristeza é tão grande que orar é difícil. Mas se ajoelha. Eu sempre digo isso para todo mundo. Se ajoelha e ora. Porque às vezes deitado, a gente fica viajando, coisa e tal. E se ficar de joelho, tu tem ali 1 minuto, 2 para orar, porque senão começa a doer o joelho mesmo, né? A yoga respeita muito isso, quando ela faz os movimentos para concentrar energia em cada órgão e ativar ali certos tipos, vamos dizer assim, de higienização, né, do nosso perispírito, do nosso corpo físico também, ou seja, concentra a energia num lugar, desbloqueia as energias que estão ali estacionadas, faz circular a energia como um todo e se propõe a estabelecer um conjunto de saúde, e a gente já sabe que cientificamente a meditação produz resultados. Oração é meditação. Eu parei para orar, eu estou entrando num outro estado de consciência, estou ativando dentro de mim predisposições à saúde, e aqui, né, a gente poderia falar, né? Tem o Dr. Alexander Moreira, que ele fez um artigo científico com o Dr. Harold Koenig, que é um americano, que eles pesquisam a área de espiritualidade, é um psiquiatra, né? Que pesquisa a área da espiritualidade.
eles fizeram uma revisão com 900 artigos científicos, mostrando que uma espiritualidade positiva, não fanática, né, uma espiritualidade bacana, de pessoas que frequentam algum tempo religioso de uma forma mais frequente, mais assídua, essas pessoas têm todos os indicadores de saúde mais elevados que os demais. Todos. Tanto que ele comentou, esses dias eu vi o Dr. Décio Andoli comentando que agora os planos de saúde nos Estados Unidos estão patrocinando essas pesquisas na área de espiritualidade, porque as pessoas adoecem menos, ficam menos tempo hospitalizadas, e aí, então, isso é muito interessante para os planos de saúde. Eu fiquei, nossa senhora, né? Apenas se concretizando o que André Luiz já falava lá em 1940, né, Cris? A gente está em vias de conseguir estabelecer pontes bem fortes entre a ciência e a religião. E a sintonia, ela é algo que vai fazer a gente compreender muito das coisas que a gente passa. E assim, gente, tem muita gente que fala, mas eu sou esponja, eu pego tudo dos outros, coisa e tal. Então, para essa galera que se acha esponja diante das pessoas que estão à sua volta, dos ambientes, o fenômeno de proteção é essencial, é a nossa esperança, nosso compromisso com o bem, mas principalmente o bem que nós fazemos. André Luiz, que é Carlos Chagas, né, que mandou tantas mensagens através do Chico, diz que o bem que a gente faz em algum lugar é nosso advogado em toda parte. Então, para a gente ficar conectado em qual oportunidade que a gente pode ser útil. O cachorrinho que está ali com fome, a mãe que de repente precisa de um apoio, o amigo que está a fim de dar uma volta. Gente, às vezes é tão legal a gente poder fazer o bem de uma maneira tão leve. Vou lá tomar um sorvete com um amigo, porque ele está precisando conversar. Pô, gente, é isso, sabe? Não é só a gente ir no hospital, não é só... Claro que é legal, a gente quer fazer esse trabalho aqui, a gente está tentando se estruturar para começar a ir no hospital da passe, né? Vamos chegar lá um dia. Mas, enquanto isso, vamos criando um grupo de amigos, de pessoas que se gostam, que estão trabalhando no bem. E, assim, ir na casa espírita é muito importante, gente. Assistir a uma palestra também é muito importante. O ambiente cultural da nossa casa determina boa parte dos nossos pensamentos. O tipo de música que a gente ouve também nos ajuda nesse sentido. Não é que a gente não vai ouvir uma música, uma baladinha que a gente goste, mas, assim, será que tem um limite, sabe? A gente, até aqui, beleza, do mundo, né? Mas vamos botar uma travinha, assim, não, daqui para frente, daí já fica num vocabulário que não agrega para minha casa, e volta e meia aqui, a gente coloca, acho que todo mundo faz isso, né? Coloca uma musiquinha leve, coloca ali uma musiquinha de meditação, como é importante isso. E eu mesmo, gente, às vezes eu esqueço, passo a semana, assim, naquele aceleramento constante, assim, pô, se a gente consegue desacelerar um pouquinho a cada dia, a gente tem uma mais qualidade de vida, e aí a nossa sintonia com as coisas boas que a gente espera para esse ano de 2023, loucura, né, gente? E para quem está assistindo 2024, 2025, vale a mesma coisa. Só não me diz que tu está assistindo 2022, que daí eu vou ter um troço, né? Aí volta no tempo, mas é isso, gente. Fica o grande convite de hoje aqui, para que a gente também possa fazer um exercício de empatia e se colocar no lugar do outro e pensar como eu me sentiria se fulano, se ciclano pensasse isso de mim. Que tipo de sensação, que tipo de sentimento eu iria ter fisicamente falando, sabendo que tem uma pessoa pensando isso de mim. Quando a gente consegue fazer esse exercício, a forma como a gente pensa dos outros, principalmente de quem nos magoou, de quem fez mal para nós, muda. Porque a gente não vai querer se sentir dessa forma, a gente não vai querer, ninguém quer que os outros pensem mal, né, da gente. Então, a gente ter esse cuidado faz com que melhore tudo, melhora o padrão vibratório, melhora a nossa vida, gente, melhora a nossa vida. Porque esse é o grande convite de Jesus, é para que a gente seja protagonista da nossa vida, né? Ser protagonista da vida é ser consciente, amar e ser consciente. Senão a gente vira bem isso que tu tá falando, vira um coadjuvante ali, só vai no fluxo, e aí se associa com pessoas, às vezes, que não estão colaborando, né, com a nossa evolução, e aí quando a gente vê, pô, terceirizou a própria encarnação. E aí, para encerrar, a gente tem um babado no meio espírita, né, que tem tudo a ver com sintonia, transmissão de pensamento, de que o professor Xavier, dos X-Men,
teria sido inspirado, né? Esse personagem teria sido inspirado em Chico Xavier. Se a gente for ver, né? Professor Xavier, Carequinha, enfim. Não sei se essa fonte é verdadeira. Eu já ouvi de gente importante no movimento espírita que teria uma razão de ser. Se não foi diretamente inspirado, talvez tenha sido mediunicamente inspirado, porque é muito curioso que tenha esse grupo, né, de pessoas especiais, né, que a gente pode tranquilamente chamar os X-Men de alguma forma. Os mutantes não seriam os médiums do futuro, né? Para trazer que todos nós estamos vindo para uma evolução onde a mediunidade vai ser cada vez mais presente em nossas vidas. E é isso aí, galera. Quem quer colocar aí para nós encerrarmos, Yas? Turma, quero que vocês saibam, principalmente você que está nos assistindo agora, que as coisas elas vão melhorar. O mundo vai melhorar, a nossa vida vai melhorar, mas essa melhora depende da gente. Depende do que a gente sente e do que a gente pensa. Então, o esforço vale a pena. Porque se a nossa vida é pública e a gente está cercado aí de amigos espirituais, eles estão acompanhando o nosso esforço e estão nos recarregando as vibrações. Então, vamos com tudo, que para melhorar o mundo, começa por nós. É isso aí. É só observar, né, Yas, como é que nós estávamos 100 anos atrás, 200 anos atrás, 300, 400, enfim, que a gente vai ter a convicção. Isso aqui, a evolução não é nem sempre, ela não é em linha reta, ela tem, né, seus altos e baixos. E se a gente compreender isso, a gente vai também ter um pouco mais de calma e vai saber lidar com esses ciclos que fazem parte da natureza, né? Fazem parte da nossa história de vida. Gente, um beijo no coração de vocês. Um abraço, assim, eu desejo do fundo do meu coração que Deus abençoe o lar, o trabalho, a vida de vocês, as experiências de vocês, para que vocês tenham essa conexão com o seu anjo da guarda e com Jesus, que é o nosso grande amigo, nosso grande mentor do planeta Terra. Valeu, tamo junto. Tchau, galera, até a próxima.